Conta os últimos 5 livros que você terminou. Quantos mudaram a forma como você pensa, decide, se comunica ou tem sucesso? Se a resposta for nenhum, você não está sozinho. A maioria das pessoas lê livros e os esquece, mas o top 1% lê para mudar algo e para se tornar perigosamente mais inteligente. Para quem está chegando agora, sou criador de conteúdo e empreendedor digital e quero te mostrar um sistema que vai te ajudar a ler melhor, aprender mais rápido, lembrar do que importa e usar a IA para transformar o que você leu em algo que te faz vencer. Então vamos começar. Existem 3 mitos que carregamos sobre leitura, memória e aprendizado. O primeiro mito é uma história que contamos a nós mesmos sobre como aprendemos. Eu sou visual, preciso ouvir para reter, só aprendo fazendo. Tudo isso parece verdade, mas pesquisadores de 4 grandes universidades passaram anos procurando evidências para isso. Alunos visuais realmente aprendem melhor visualmente? Alunos auditivos retêm mais ouvindo? Acontece que havia muito pouca evidência de que o nosso estilo preferido de aprendizado melhora de fato o nosso aprendizado e retenção. Esse mito surpreendente nos custa caro porque aquela limitação que colocamos em nós mesmos se torna nossa identidade. O rótulo cria o teto. O segundo mito é ainda mais sutil. Se um livro explica algo com clareza, assumimos que entendemos com clareza. Nossos cérebros são muito bons em nos enganar. Em um estudo da Universidade de Yale, as pessoas foram questionadas sobre o quanto entendiam objetos do dia a dia, como bicicletas, zíperes ou vasos sanitários, e todas se sentiram confiantes até terem que explicar passo a passo como esses objetos funcionavam de verdade. Então a confiança delas desmoronou completamente. Isso é a ilusão da fluência, e esses mitos criam 3 armadilhas interessantes de leitura. Existe a armadilha do marca-texto, onde você marca a frase e confunde isso com memória. Existe a armadilha do resumo, onde você faz anotações perfeitas que nunca vai reler. E existe a armadilha da conclusão. O livro acabou, mas nada foi formado dentro de você. Mas agora vem o maior mito de todos, e ele vem da IA. Se a IA pode resumir o livro, por que eu preciso lê-lo? A IA já leu quase todos os livros do planeta. Você não vai desenvolver seus músculos se nunca tiver feito um único exercício. Peça para a IA resumir um livro e ela vai fazer um bom trabalho na hora e você vai sentir que leu, mas não vai ter enfrentado as ideias centrais dele. Você consegue explicar? Consegue lembrar? Consegue usar? Quanto mais a IA torna a leitura algo opcional, mais precisamos de uma forma melhor de ler. Esse é o caminho para o top 1%. Se você quer mudar a forma como pensa, tem que mudar a forma como lê. E é esse o sistema que vamos construir aqui neste vídeo. Ler nunca foi apenas sobre livros, foi sempre sobre treinar para a complexidade. Como você acompanha um argumento, segura 2 ideias opostas na cabeça ao mesmo tempo, muda de opinião quando surgem novas evidências e forma uma opinião que realmente pertence a você. A diferença entre um leitor passivo e um leitor sério não é mais a leitura dinâmica, é o seu posicionamento. Você está sentado fora do livro observando o autor pensar ou está se tornando um ator na história que se desdobra diante de você? Esse é o sistema que você precisa construir. Eu chamo esse framework de Actor, e o framework tem 5 movimentos dentro dele. Vamos passar por cada etapa em detalhes ao longo do vídeo. Mas aqui está algo para ter em mente. Nesse framework, a IA pertence dentro de cada movimento, mas nunca como um atalho. Você ainda é o ator, a IA é o coadjuvante. Isso muda toda a experiência. Vamos começar com A de alvo. A maioria das pessoas lê um livro como turista. Os melhores leitores leem como um espião. Em 2008, Lin-Manuel Miranda pegou a biografia de Alexander Hamilton. Ele estava de férias e o livro tinha 800 páginas. Quando estava lendo, só estava procurando algo para ler na praia. Mas Miranda tinha uma obsessão que carregava para todo lugar: hip hop, imigração e essa ideia de que palavras são como pessoas sem nada constroem tudo. Essa obsessão era a missão dele. E quando essa paixão se conectou com aquele livro, com a história de Hamilton, algo dentro de Miranda se acendeu. A missão transformou o material. E Miranda foi inspirado a escrever um musical da Broadway chamado Hamilton, que claro se tornou um dos shows de maior sucesso da história da Broadway. As mesmas páginas, uma missão diferente, um impacto diferente. O seu propósito transforma qualquer leitura de consumo em construção. Então, antes de ler, escreva apenas uma frase: estou lendo este livro porque preciso de X, Y, Z. Esse espaço em branco é a sua missão. Você pode ler um livro por princípios de liderança, outro como uma viagem, outro para entender sua relação com o dinheiro. Mas sem essa frase, o livro vai decidir o que importa.
Com essa frase, com o seu propósito, você decide o que caçar. E se você não sabe ainda qual é a missão, é aí que a IA pode ajudar. Você pode sempre perguntar antes de ler: estou prestes a ler este livro. Me dê 3 perguntas que devo levar para dentro dele, para que eu leia com propósito e não apenas passivamente. Ou inverta a ideia: estou tentando lidar com uma equipe disfuncional no trabalho. Qual livro serviria a esse propósito e quais perguntas devo levar para ele? Você ainda é o ator, a IA é o enquadrador. Ela te ajuda a articular o que você precisa antes que o livro comece a moldar isso por você. Então, antes do seu próximo livro sério, ou artigo, ou memorando, ou trabalho de pesquisa, escreva o objetivo. Apenas uma frase. E lembre-se também que um grande livro nada mais é do que uma porta para outro grande livro. Agora, C significa comprimir. Não leia um livro para colecionar mais. Leia para carregar menos. Elon Musk uma vez descreveu o conhecimento como uma árvore. Antes de coletar as folhas, você precisa ver onde está o tronco e como os galhos se formam. Caso contrário, as folhas não terão nada para se segurar. É uma metáfora muito simples, mas explica por que tanto do que lemos desaparece da nossa mente, porque não focamos em ver a árvore, o tronco. Então, o que é o tronco? É a ideia central do livro, a ideia que sustenta todo o resto. Os galhos são os capítulos ou argumentos principais, e as folhas são os exemplos, as citações, as histórias e os detalhes. E sabe, a maioria das pessoas lê como se estivesse apenas coletando folhas. Uma boa citação aqui, uma frase destacada ali, uma captura de tela, um parágrafo inteligente, uma fotografia, mas elas perdem a ideia estrutural, elas perdem o tronco. Isso é compressão. Um livro não deve ser carregado página por página, ele precisa ser comprimido em algo que sua mente consiga segurar. Isso não significa simplificá-lo, significa apenas que você precisa encontrar uma estrutura que torne todos os detalhes significativos. Alvo é sobre encontrar a raiz, comprimir é sobre encontrar o tronco. Agora, alguns livros têm troncos muito claros, como Hábitos Atômicos, Grit ou Comece pelo Porquê. E outros são mais difíceis, como Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas, O Dilema da Inovação ou O Senhor das Moscas. São ótimos livros, mas não são muito fáceis de entender. Nesses casos, quando você não consegue ver o tronco com clareza, pode recorrer à IA, porque ela se torna o seu intérprete. Pergunte: acho que a ideia central deste livro é X. Verifique minha interpretação. O que eu perdi? O que eu entendi errado? O que eu exagerei? Porque se você olhar para uma árvore, as folhas não podem existir sem galhos e os galhos precisam de um tronco. Então, se você só colecionar folhas, não vai conseguir ver a forma do livro, a forma da árvore. Então, após cada leitura, escreva uma versão curta da ideia principal, o aprendizado, e depois vá até a IA e desafie sua interpretação. E essa é a compressão que você precisa antes de avançar para o próximo passo. O próximo é T de testar. Os melhores leitores não leem para concordar, eles leem para encontrar o que querem rejeitar. Em um estudo clássico de Stanford, pessoas com opiniões fortes sobre a pena de morte foram mostradas evidências mistas. Agora, você pensaria que evidências mistas fariam as pessoas se sentirem mais equilibradas. Fez o oposto. As pessoas atacaram as evidências que não gostavam e elogiaram as evidências com as quais já concordavam e saíram ainda mais convictas de que estavam certas o tempo todo. E é por isso que um dos hábitos de leitura mais interessantes que já ouvi falar foi sobre Bill Gates. Ele disse que quando discorda de um livro, escreve ainda mais febrilmente nas margens. Ele não trata o desacordo como razão para desistir. Ele se esforça para pensar mais sobre essas ideias. Pense em nós. A maioria de nós sublinha e destaca todas as partes que bajulam nosso ponto de vista e descartamos todas as ideias que não concordam conosco. Então, leia como se você fosse um espião no acampamento inimigo. Você não está lá para se render. Você está lá para roubar informações que acha úteis. Um leitor sério pode discordar do autor e ainda sair com algo muito valioso, porque testar é onde a leitura se torna autodescoberta. No momento em que você rejeita um parágrafo, pergunte se encontrou uma falha no livro ou se ele estava machucando seu próprio ego ou sistema de crenças. E você pode sempre perguntar: por que aquilo me incomodou tanto? Que crença estou protegendo? Onde o autor está certo? Onde ele está errado? O que eu teria que acreditar se estivesse argumentando o oposto? É aqui que a IA se torna super útil como oponente. A melhor coisa que a IA pode fazer é se tornar seu parceiro de treino. Pergunte à IA:
Desafie minha interpretação. Encontre a suposição oculta que estou fazendo. Me dê seu melhor contra-argumento e descreva uma situação onde esse conselho vai falhar. Tudo isso te ajuda a abraçar aquele livro com mais profundidade. Sabe, se um livro só te deixa confortável, não vai te mudar. O próximo é o de Owner. Em uma universidade americana, pesquisadores deram aos alunos pequenas passagens de leitura. Alguns alunos foram instruídos a reler as passagens repetidamente, e outros foram instruídos a olhar para o lado e tentar lembrar o que haviam acabado de ler. O primeiro grupo se sentiu muito confiante no curto prazo, mas no longo prazo, o outro grupo conseguia se lembrar com muito mais clareza. Então, olhar para longe do que você está lendo e depois reconstruir à sua própria maneira é uma das melhores formas de ownar o conteúdo. O estranho em reler um livro é que você vai se sentir confortável porque parece familiar. Mas a única forma de owná-lo não é apenas relê-lo, é revivê-lo nas suas próprias palavras. A segunda forma de owná-lo é conectá-lo com algo real na sua vida. Talvez uma reunião, um erro, uma empresa, uma situação, uma conversa, uma pessoa, uma crença antiga, dê significado a ele, porque o significado dá à memória um lugar para viver. E o terceiro teste, que é um dos meus favoritos, é o mais simples. Ensine para alguém. Mesmo que você esteja ensinando para uma parede, se não consegue ensinar, ainda não ownou. Ao ensinar, você está movendo a ideia da página para a sua mente. Então, após cada livro ou artigo longo que você lê, explique o livro em um ou dois parágrafos só para você mesmo. E, novamente, é aqui que a IA se torna um coach fantástico. Você pode pedir: me ajude a explicar essa ideia em português simples. Conecte a um exemplo de negócio, a uma experiência pessoal ou a uma analogia. Qualquer coisa que você possa fazer para contextualizar e ownar. Ou faça o que às vezes faço: ensino para a IA e pergunto se estou acertando todos os pontos certos. Comprar um livro significa que você possui o objeto. A parte difícil é ownar o que está dentro dele. R é de rodar. Livros sempre foram atualizações de software da civilização. Toda grande religião tem um texto central. A Bíblia, o Gita, o Alcorão, a Torá. Os Príncipe de Newton reformulou mentes em direção à ciência. Mein Kampf reformulou mentes em direção à violência. Então, um livro pode construir um futuro ou pode destruí-lo. A questão não é se um livro muda o mundo. Ele pode. A questão é se ele te muda. O lema do MIT é mente e mão. Porque pensar não é suficiente e não está terminado até te ajudar a construir algo real que possa mudar algo no mundo real. Um livro de comunicação deve mudar uma conversa. Um livro sobre dinheiro deve mudar uma decisão. Um livro de liderança deve mudar como você gerencia seu time. Vou te dar um exemplo meu. Quando li Os Segredos da Mente Milionária, ele fez mais do que me inspirar. Mudou como eu me comportei e o que passei a observar na minha própria relação com o dinheiro. Fiquei mais consciente de três coisas: se eu estava no controle do dinheiro ou deixando ele me controlar, se meus hábitos financeiros do dia a dia eram mais fortes do que o valor que eu tinha na conta e se a minha motivação em relação ao dinheiro era clara e honesta comigo mesmo. Agora, sou perfeito nisso? Claro que não. Cometi muitos erros e ainda cometo. Mas esse não é o ponto. O verdadeiro poder de um livro é que ele pode interromper a forma como você costumava conduzir sua vida. Ele te dá consciência, e é aí que as mudanças acontecem. E é também aqui que a IA se torna seu companheiro de ação. Pergunte a ela. Transforme essa ideia em uma decisão, uma regra, um checklist, um experimento. Qualquer coisa que você possa fazer para transformar palavras em ações. E sabe, na era da IA, todos vão ter acesso aos mesmos resumos. Todo mundo vai perguntar os mesmos aprendizados principais. Todo mundo vai gerar as mesmas anotações polidas. A vantagem não é mais o seu acesso à inteligência. A verdadeira vantagem é o que você traz como ser humano, seu julgamento, seu gosto e um ponto de vista que é exclusivamente seu. Mas há também um benefício muito mais profundo na leitura, porque depois de um tempo, os livros que você lê começam a te ler. E com isso quero dizer que eles te ajudam a revelar as histórias que você conta para si mesmo, os medos que você protege, as suposições que você herdou e as partes da vida que você ainda não entende. Sabe, um grande livro funciona como uma grande música. Você a ouve uma vez e aprecia, depois você a ouve novamente anos mais tarde. E de alguma forma essa música sabe exatamente onde você está na sua vida. A música não mudou, você mudou. E é por isso que ainda não encontrei um grande líder que não leia, porque quanto mais fundo você lê,
melhor você começa a ler as pessoas. Você lê a sala melhor. Você lê o silêncio melhor. É por isso que líderes sérios são leitores sérios.